Realmente é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Com a Karen, eu já tive a oportunidade de trabalhar. A Amanda, recentemente, estive em Uruguaiana visitando a colega. Sei que a comunidade está bastante feliz, inclusive com uma verba que a DEAN, a Delegacia Especializada da Mulher, recebeu, fruto de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, para poder equipar, então, um pouco mais a delegacia. Então, fico muito feliz, que bom que tu estás aqui hoje conosco participando. Um bom dia aos colegas, aos servidores que nos assistem, aos que nos acompanham pelo YouTube, a todos os convidados, psicólogos, integrantes da rede de proteção. Dando continuidade, então, a uma série de web conferences que estamos realizando aqui no CEAF, em alusão aos 16 anos da Lei Maria da Penha. Hoje nós decidimos abordar um tema que até bem pouco tempo não era muito falado. Recentemente nós tivemos a criação do crime de violência psicológica, em razão justamente da preocupação de que a violência traz uma série de reflexos para a vida dessas mulheres vítimas de violência doméstica. E não só a mulher. Nós sabemos que os reflexos são inúmeros para os filhos e para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, eu convido, então, a Karen para nos falar, conversar um pouco conosco, então, hoje, nessa manhã, sobre o impacto da violência na saúde mental das vítimas. Karen, seja muito bem-vinda ao CEAF, ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. A Karen é psicóloga, especialista em psicologia forense e jurídica, ênfase em perícia psicológica, avaliação e gestão de risco de violência. Área de atuação: violência contra vulneráveis. Pesquisadora no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Cognição e Justiça. Psicóloga voluntária na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Na delegacia, atualmente especializada no atendimento à mulher de Caxias do Sul. Idealizadora do plantão psicológico online durante a pandemia para as vítimas diretas e indiretas de violência doméstica na DEAN de Porto Alegre, delegacia especializada da mulher. Experiências anteriores, Karen: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no GPVID, e no projeto Fale com Elas, além de já ter atuado na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no plantão também psicológico e avaliação do risco de violência de vítimas na Polícia Civil. Karen, seja muito bem-vinda, obrigada por disponibilizar o teu tempo para conversar sobre um tema de tamanha importância como é o impacto da violência na saúde mental das vítimas. Amanda, muito obrigada também por, diretamente de Uruguaiana, estar aqui conosco nesta manhã. Vamos lá, Karen, a palavra é toda tua. Bom dia, agradeço a todos vocês pelo convite e também as pessoas que estão escutando para a gente poder falar de um tema tão importante e tão negligenciado, que é a saúde mental das vítimas. Né? A gente costuma achar que a violência é só violência física, mas a gente tem inúmeras violências e todas as violências acarretam um impacto enorme, tanto na vítima direta, que é a mulher, quanto na vítima indireta, que são os seus filhos e parentes próximos. Então, para iniciar o assunto, né, que é o meu currículo, a doutora Carla já falou, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a violência contra a mulher. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei no mundo, né? Mas a gente ainda é o quinto país no mundo que mais mata mulheres. Então, o problema da violência doméstica não é um problema de segurança, não é um problema de saúde, de assistência ou do sistema judiciário. É um problema de todos nós, que necessita de uma ação intersetorial. Desde 2004, a Organização Mundial da Saúde ela já coloca a violência doméstica como um problema de saúde pública, né? E já se falava da violência doméstica como uma pandemia. Só que não se encontra soluções para que a gente possa conter, né, esse tipo de violência. Estudos apontam, né, que as políticas mais efetivas elas precisam unir ao mesmo tempo a prevenção e repressão. E hoje, né, a maioria das políticas elas são voltadas para repressão da violência, né? A gente
está atuando, acho que agora com o GPVID, tem outros órgãos, né, dentro do judiciário, dentro da polícia, que estão fazendo um trabalho de prevenção, de falar para as pessoas sobre violência. Antes de iniciar, eu estava falando com a Amanda, que a violência é um tema bastante difícil, né? Porque é um tema que, mesmo na área da saúde, que ninguém quer atender, porque ela envolve riscos e ela envolve essa atuação de todos os setores, e muitas vezes conhecimentos que a gente não aprende da faculdade. Então, por isso que é tão importante estar aqui falando para todas as pessoas que nos assistem, mas também para o Ministério Público, que é quem vai atuar diretamente no combate a essa violência. Então, eu gostaria de começar pelo impacto. A gente vai começar pelo impacto macro, depois a gente vai para o micro, e vocês vão entender por que eu começo falando do impacto na economia. Eu acho que em 2019 teve esse estudo da FIEMIG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Em 2019 também teve uma pesquisa, depois eu vou passar os dados para vocês, do IPEA, do Ministério da Economia, para ver qual é o impacto que a violência doméstica tem na economia do país. E nesse estudo apontou que se a violência doméstica continuar como ela está hoje, a gente vai ter o fechamento de 1,96 milhões de postos de trabalho no país. Existirá uma perda de massa salarial de 91,44 bilhões, uma perda de arrecadação em tributos de 16,44 bilhões. Existe uma estimativa que as mulheres vítimas de violência, elas faltam, em média, 18 dias de trabalho por ano, seja pelas lesões físicas, né, pela vergonha de trabalhar, ou pela própria absenteísmo, essa falta de motivação para trabalhar. Então, isso ocorre uma perda da massa salarial de 974,8 milhões. E se a violência, esse foi um estudo de 2019, né, foi ali um pouquinho antes de começar a pandemia, e eles colocaram, se a violência ficar num estágio mais extremo, que é o que a gente tem hoje, que a gente está ouvindo, ontem foi divulgado, né, os números da segurança pública, do número de feminicídios, a gente vai ter um impacto no PIB de 301,2 bilhões, com perda de 2,8 milhões de empregos. Por que esses dados são importantes? Porque a violência não é algo só de justiça, de saúde, só da mulher, algo que só fica, que ninguém mete a colher, né? Algo de dentro de casa. Quando existem esses estudos, eles nos apontam que a violência é um problema social e um problema de Estado, e a gente tem que combater a partir disso. Nesse mesmo estudo, eles fizeram, então, um gráfico da violência a curto prazo, colocando a questão dos danos psicológicos, né, e do absenteísmo, que é essa falta no local de trabalho, e também os danos a longo prazo, que eles vão falar da questão da perda de postos de trabalho, e que vai impactar em toda a sociedade, porque vai ter uma redução de produtividade, uma queda permanente da capacidade laboral dessa mulher e também uma diminuição do capital humano. Então, a gente vê como a mulher é importante na sociedade e como isso impacta de forma abrangente a todos. Aqui. Essa pesquisa do Ministério da Economia, ele fez uma pesquisa dentro do SINAM, que é a Notificação Compulsória de Violência. Então, dentro do sistema de saúde, eles encontraram que 75,5% das mulheres sofrem espancamento, que o local do corpo onde as mulheres mais sofrem lesões é a cabeça, face e membros superiores, que o meio utilizado é a força física, e que a letalidade se dá por estrangulamento, sufocamento e objetos perfuro-cortantes. Então, quando o Ministério da Economia vai em busca desses números, o que ele está buscando? Mapear esse tipo de violência, porque ela provoca um impacto, né, em todas as contas do Estado. Que a gente vê hoje também que existe uma lei do INSS, né, que o agressor que perpetra violência contra a mulher, se for comprovado que é de violência doméstica, esse agressor tem que ressarcir o INSS dos gastos com pensão por morte e com auxílio-doença.
Mas, como não existe esse interligamento, ainda eu li num estudo que teve, acho que o ano passado, 14 casos de pedido de ressarcimento. Então, a gente vê que as estatísticas, elas não condizem, as estatísticas da segurança pública, as estatísticas de saúde e as estatísticas do sistema econômico. Nesse estudo também apareceu que o impacto sobre os filhos, que 59% das crianças presenciaram a violência contra a mãe e 21% sofreram violência junto com a mãe. E no final eu vou explicar um pouquinho para vocês vou fazer essa intersecção da Lei Maria da Penha com a Lei Henri Borel. Então, com esses números a gente percebe que há um impacto nos filhos e não é pouco, né? A gente tem mais da metade das crianças que presenciam essa violência contra a mulher. E as equipes de saúde notaram que 37% das violências são de repetição, que 39% são violências diárias e 35% são semanais. Então, não é uma violência de ocasião, não é é algo que a gente possa dizer que é até premeditado, né? Porque ela acontece sistematicamente. E então, dentro da área da saúde, também teve um estudo que eles verificaram as causas de mortalidade das mulheres que tiveram uma entrada no sistema de saúde com violência doméstica. Então, a causa, né, que seria a causa de morte das mulheres foi as mulheres adultas, 32% morreram de desordens mentais e uso de substâncias. E 11, quase 12% morreram de cirrose ou doenças crônicas ligadas ao fígado. E a gente vai ver que essas duas causas, elas têm impacto, elas têm uma ligação direta com a violência doméstica. E eu costumo dizer assim, quando a mulher não morre na estatística de morte matada, de feminicídio, ela morre de morte morrida, ela morre de doenças decorrentes da violência. Então, eu gosto também de trazer sempre, né, esse Eisenberg para a gente poder falar da violência, que a violência ela não é só o que a gente vê a violência física, a gente, né, ouve os insultos, ameaças, sabe, dos abusos sexuais, reconhece a violência doméstica, perseguição, assédio, os gritos, mas eles começam bem antes, eles começam numa questão cultural, de micromachismos, de publicidade sexista, de humor sexista, de controle, de invisibilidade, de culpabilizar as mulheres por tudo que acontece, das chantagens, humilhação, depreciação, do próprio ignorar as mulheres. Então, a violência, existe a violência que a gente vê, né, que está exposta, e a violência latente, que a gente não pode ver. Então, né, a gente falou dessas violências, mas a gente também vai para a área da segurança e do judiciário, que é a tipificação dessas violências. Com a Lei Maria da Penha e com o próprio Código Penal, ele nos trouxe vários tipos de violência, entre elas a mais recente, né, as mais recentes, que são a violência psicológica e a violência institucional, mas a gente tem a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física e a violência política contra as mulheres, que podem envolver todas essas outras violências. Então, acho importante a gente separar a questão dos tipos penais, que era a dificuldade que eu tinha quando eu trabalhava em delegacia, que a mulher ia lá, ela dizia assim, eu quero registrar uma violência psicológica. E na época não existia a tipificação da violência psicológica. Ela dizia, mas é uma violência. Sim, é uma violência, mas não tem, né, ela na lei. Hoje a gente já tem. Então eu quero falar um pouquinho para vocês da tipificação, dos sinais comportamentais das mulheres e dos sintomas que essa violência pode acarretar. Então, a violência psicológica é aquela violência que é dita violência invisível, né? Que ela acontece que quando a gente vai conversar com a mulher na delegacia, a gente pergunta: ele te proibiu de sair de casa? E ela diz assim: não, ele não proibiu, mas ele brigava contigo se tu saísse, sim. Então, é aquela violência que inibe, que a mulher não sente como violência porque ele não manda ela fazer. Ele dá sinais e ela modifica o comportamento dela para atender o desejo desse homem. Quais são, então, os comportamentos normais das mulheres que sofrem
violência psicológica. Elas começam a duvidar da capacidade intelectual dela e da sanidade. Ela começa a se questionar: será que isso aconteceu mesmo? É coisa da minha cabeça? Porque ele diz para ela muitas vezes que essa é coisa da cabeça dela, que ela está insistindo, que é ciúmes. Ela acaba se sentindo incapaz de ter sucesso, né? Porque ele diz para ela que ela não é boa no trabalho dela, que ela não é suficientemente boa. Para que ela vai trabalhar? Ela se sente inferior a ele, né? Porque muitas vezes ele diz que ela deve agradecer por estar com ele, ainda que ele quer ficar com ela. Ela se sente oprimida naquele relacionamento, ela se sente sem ânimo, ela se sente culpada pelas discussões, né? Porque ele diz que toda a culpa do relacionamento é dela, que se ela não tivesse feito ou falado tal coisa, eles não estariam brigando. E só que é um comportamento que ela pode parecer invisível para o casal, mas ela começa a ficar aparente para as pessoas. E essa mulher acaba se escondendo dos amigos, escondendo esses comportamentos do parceiro, porque as pessoas começam a falar, a sinalizar: ai, tu acha isso normal, é ciúme demais. E essa mulher também para de socializar, né? Para de socializar porque para as pessoas não perceberem, porque ela se envergonha de como ele trata ela, e também porque muitas vezes ela recebe críticas constantes desse homem. E daí a gente vai para a violência moral, que é sempre que, né, me perguntam também: qual é a diferença da violência psicológica para a violência moral? A violência psicológica, esse homem ele vai ter ações que vão modelar o comportamento dessa mulher, e já na violência moral, e elas vêm juntas, porque toda violência psicológica precisa de um ato de fala, e depois eu vou falar para vocês. Então, ele começa a xingar essa mulher, a descaracterizar ela, muitas vezes isso que é um crime que a gente chama de injúria. Ele pode difamar ela, falar mal dela para outras pessoas, e ele pode caluniar, atribuir um crime para essa mulher, que é algo que ela não cometeu. Então, muitas vezes a violência moral, a mulher acontece na frente de amigos, acontece muito no trabalho, né? Que ele quer evitar, ele quer que essa mulher seja demitida, ele quer evitar que ela saia de casa, e muitas mulheres acabam pedindo demissão, né? Para que ele não vá fazer fiasco no trabalho dela, né? E a violência moral, ela provoca, assim, uma autoestima baixa, uma insegurança, vergonha, ela começa a evitar familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e todos os sintomas, porque ela vem acrescida da violência psicológica, e todos os sintomas de violência, e todos os comportamentos e sintomas de violência psicológica. O que acarreta a longo prazo? Então, os sintomas em saúde. O que a gente percebe nessa mulher? Sintomas de depressão, tristeza constante, choro, ansiedade. Ela começa a ter alguns episódios de pânico, ela tem perturbações do sono, muitas vezes perturbações no trato alimentar, ou ela come demais compulsivamente, ou para de comer. Ela nota muitas vezes algumas alergias no corpo, ela acaba indo na UBS, não, né? São aquelas doenças que a gente chama de psicossomáticas, que os médicos não encontram causas. Muito comum também, principalmente por causa das brigas, a hipertensão e os problemas cardíacos. A gente nota que na saúde pública, em posto de saúde, muitas vezes o médico diz assim: olha, eu já mediquei, eu não posso mais fazer nada, né? Porque ela sabe que ela briga com o marido. Então, a causa, eu não posso atuar na causa. Em posto, os médicos costumam pedir ajuda dos psicólogos exatamente nesses casos. Então, também faz parte do nosso trabalho começar a perceber se essas crises são frequentes, perguntar sobre a vida, não só sobre os sintomas clínicos, mas também sobre a vida da mulher, o que desencadeia aquelas crises. E algo que também é comum e que as mulheres costumam esconder, a gente diz abuso de substâncias, mas podem ser medicamentos para dormir, né? Ou podem ser o álcool, e algumas vezes maconha, que tem algumas mulheres que relatam também que precisam utilizar algo para esquecer a realidade que elas vivem. Quando a gente vai falar da violência patrimonial, que é aquela destruição que o homem faz do celular dessa mulher, que ele às vezes ele invade a casa dela, ele tira o carro dela. Então, são essas violências que se dirigem
né, as coisas materiais da mulher, ela vai provocar na mulher o comportamento de insegurança, também autoestima baixa, desconfiança, porque a qualquer momento esse homem pode, elas costumam dizer que ele pode surtar, né? E ele pode destruir algo. Então, essa mulher ela vai estar sempre desconfiada do que pode acontecer. A ausência no trabalho ou impedimento, ausência por ele impedir ou por ela não querer ir trabalhar, porque ele pode ir ao trabalho dela e provocar algum dano no local. Acaba ocorrendo uma dependência financeira forçada. E que a mulher precisa pedir permissão desse homem para todo o dinheiro, desde os cuidados da casa até os cuidados com ela. Ele começa a regular o que é necessário e o que não é. E ela também, como a questão comportamental, vem o isolamento. Cada vez ela se isola mais. Daí o que aparece como sintoma? Né? A gente tem os sintomas de ansiedade, que é as palpitações, a palpitação, as mãos geladas, tremores, ela começa a ter medo, pânico, né? Já começa a ter alguns sintomas de estresse pós-traumático, de evitação de algumas situações, sintomas depressivos e também aqui o pensamento suicida. Por que o pensamento suicida vem nos casos de dependência financeira ou quando tem a violência patrimonial? Porque ela se sente dependente desse homem. Então, a partir do momento, ela não vê outra alternativa para a vida dela, ela não sabe como sair daquela situação, porque ela não sabe como começar a vida dela de novo. Então, é bem normal que nessas situações, quando ela não tem ajuda, que ela pense em se matar. A violência sexual. E a violência sexual, a gente costuma atribuir ela só à violência que ocorre de desconhecido. E a gente tem uma violência que é muito normal, que é o estupro marital, a violência que acontece dentro do casamento. A maior parte dos casos de estupro é de pessoas conhecidas. Isso inibe essa mulher de poder fazer a denúncia. Primeiro, porque a gente tem a questão cultural, né, que ela acha que ela deve culturalmente, né, a gente tem até uma brincadeira que se faz socialmente servir esse marido, que ela está disponível, que ela deve estar sempre disponível para ele. Então ela acaba não percebendo isso como uma violência. Quando eu estou fazendo formulário de avaliação de risco com essa mulher, muitas vezes eu pergunto, alguma vez tu estava dormindo, ele tirou tua roupa, ele te forçou, né? E as mulheres dizem que sim, mas que elas não querem registrar isso como estupro. E tem muitas mulheres também que narram que eles têm essa atitude depois de bater nelas fisicamente, eles forçam a relação sexual. Então, o que a gente nota como comportamento, que é importante ter? Essa mulher, ela muda o comportamento. Ela começa a ter momentos de silêncio predominante, se nota também a mudança súbita de hábitos, doenças de fundo emocional. Então, ela chora muito, ela não diz sobre o que é, ela faz exames, não tem uma causa, né? A medicina não consegue, então ela começa a ir de médico em médico, né? Se costuma colocar essa mulher como uma poliqueixosa, apresenta, se ela é uma mulher jovem, pode ter a queda no desempenho escolar ou acadêmico, uma queda no trabalho, parte também de uma baixa autoestima, de uma insegurança, ela começa a ter vergonha ou nojo do próprio corpo, ou desenvolver um comportamento extremo, que é da compulsão sexual ou masturbação excessiva. Como sintomas dessas doenças, a gente vê a ansiedade, depressão, ideação suicida, o medo, o pânico, a automutilação. Então, as mulheres, elas narram que elas começam a se arranhar, né? Então, quando elas tiram a blusa, tu nota, sabe, já lesões, e também transtorno alimentar. E a violência sexual, os crimes sexuais, eles são às vezes a mulher, ela não, a gente diz assim, que ela sofreu a violência, mas que ela faz o registro depois. Então, ela não quer dizer que ela vai ter o transtorno, o estresse, os sintomas recém ocorreu a violência. Esses sintomas, eles podem se perpetrar por muito tempo, né? Que a gente costuma chamar de um trauma complexo.
E eu tive um caso de uma vítima que 2 anos depois que ela sofreu violência sexual, mesmo 2 anos depois, ela começou a ter essa evitação do sexo masculino. E ela foi no dentista e ela desmaiou, porque o dentista, para fazer o trabalho dele, ele teve que né, se. Me ajuda, Amanda. Ele se deitou em cima dela, né, para poder. Então, e essa mulher teve uma crise de pânico dentro do dentista e eles acabaram me ligando, porque ela deu o meu número e eu já não atendi ela faz 1 ano. Então, a gente vê como esses efeitos, eles são duradouros. E a gente tem, então, a violência física, né, que é lesão à saúde física, que é considerado um crime contra a pessoa, que é os espancamentos, os socos, essa violência que deixa marca e que a mulher faz o exame médico legal. Né? Então, quais são os comportamentos de uma mulher que está sofrendo violência física? Isolamento social, sumiço, ela queixa de dores físicas, e essa mulher some porque ela tem lesões, então ela vai trabalhar um dia, falta 2, 3, não consegue explicar direito, hematomas pelo corpo, baixa autoestima, né? Uma mulher que ela sempre olha para baixo. E ela começa a manifestar, tem a insegurança, né? E não só em relação àquele homem, ao marido dela, mas em relação aos outros homens. Ela não gosta de presença masculina, ela não gosta de nada que lembre ela do fato. E até porque muitas mulheres narram, né, que os homens são muito ciumentos, então elas costumam já evitar contato físico com outras pessoas para que ele não brigue com ela e não tenha, né, todo o ciclo da violência de volta. Então, essa mulher também tem um sentimento de culpa, né, porque ela se sente culpada por ele ter tido esse descontrole emocional. Ela começa, então a gente nota também a questão dos distúrbios e vocês podem ver que todas as violências elas vão se repetindo, né? Os distúrbios alimentares. E os sintomas. Então, quando eu trago isso, daí eu trago isso para quê? Eu falei das diversas da violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física, e todas elas podem causar doença mental. E é aí que eu quero chegar com vocês na lesão à saúde psicológica, porque se a gente entende esse corpo, e a OMS já diz que o corpo não é só o corpo físico, que é o corpo mental, e que a qualidade de vida ela está relacionada ao bem-estar em todas essas áreas. Quando a mulher adoece, existe uma lesão à saúde psicológica. Então, também é uma lesão à saúde, é um crime contra a pessoa. O que vai identificar essa lesão à saúde psicológica dessa mulher? Alterações perceptivas, né? Você se nota, então, mudança na atenção, na memória, no pensamento. Né? Essa mulher, às vezes, ela não tem delírio, mas ela tem ideias obsessivas, pensamentos de ruína. A gente nota problemas no afeto, então, essas alterações que são o medo, problemas de humor, enfim. E elas podem ocasionar o transtorno de estresse pós-traumático. Né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele já é identificado, a pessoa tem que sofrer uma violência para poder sofrer os efeitos. Então, após essa violência, a pessoa começa a ter esses sintomas. Tem depressão, fobias, tentativas suicidas, perda ou incapacidade funcional em uma ou várias áreas. Então, muitas vezes, a gente costuma associar um CID, mas a lesão à saúde psicológica não está associada a um CID. A gente fala de um dano psíquico, de uma situação de violência que provocou um dano e a gente avalia a funcionalidade. Então, se essa mulher deixou de trabalhar, se essa mulher tem problemas de saúde, a gente avalia mais se ela tem problema social, na família a gente avalia mais de uma área para verificar os danos. A violência,
Então, em muitos laudos que eu faço, né, que eu faço para a delegacia, então estou fazendo os laudos no processo do inquérito policial. A delegada pergunta assim: ocorreu violência psicológica, mas quando eu estou conversando com essa mulher, eu detecto que existe uma lesão à saúde psicológica, né? Que é que essa patologia, esse transtorno, essa perda que essa mulher teve, ela já se instaurou e ela já está sendo incapacitante. E muitas vezes eu vejo essa mulher relutar em relação a esses fatores, que daí se fala no tal, né, se fala na necessidade do conjunto probatório, né, e a mulher, ela não quer perder o emprego, ela não quer ter um laudo, ela não, ela diz assim, eu não posso faltar ao meu emprego, eu não posso apresentar um atestado, porque o meu filho depende disso. Então, muitas mulheres, elas, apesar das doenças psíquicas, elas escondem. E a gente também não pode deixar de salientar a questão do preconceito, porque também existe muito preconceito de pessoas que estão adoecidas, que têm sofrimento psíquico e que têm doença mental. Tem uma pesquisa do Matude, da Espanha, que ela apontou o abuso psicológico relacionado às outras violências. E então, esse estudo, como resultado, apontou que o abuso psicológico gera tanto impacto na saúde mental quanto o abuso físico. Então, 16% das vítimas, elas tiveram só abuso psicológico. E 46% das vítimas, elas tiveram o abuso psicológico e o abuso físico. 33% das mulheres vítimas de violência passaram pelo abuso psicológico, abuso físico e abuso sexual. E apenas em 5% dos casos teve o abuso psicológico e o abuso sexual. Então, é isso que eu estou falando para vocês até agora, né? Que essa mulher, que não precisa ser só a violência física para provocar dano nessa mulher. Todo tipo de violência pode provocar uma violência mais grave, uma lesão à saúde, pode ter impacto. Então, nesse estudo também, ele encontrou que de 33% a 84% das mulheres vítimas de maus tratos apresentam transtorno de estresse pós-traumático, 17,4% a depressão e 15,8% a ansiedade. Então, a gente nota que existe, que o transtorno de estresse pós-traumático vem como a patologia principal dessa vítima. E muitas vezes no sistema de saúde eles acabam olhando só a questão da depressão, dos sintomas depressivos, ansiedade, e esquece do transtorno de estresse pós-traumático. Então não há esse nexo causal com a violência, né? Ele acaba se perdendo. Então, eu quero fazer a diferenciação para vocês do dano emocional, né? Para que o dano emocional está relacionado à violência psicológica. Então, a violência psicológica é aquela tipificação que eu falei antes para vocês, e ela não necessita de um laudo técnico, de um laudo de um psicólogo. Geralmente, ela está relacionada à questão afetiva, né? Ela vai estar relacionada a um sentimento de culpa e vergonha dessa mulher, que é a frustração, ela se sente culpada por tudo, se sente responsabilizada pelo relacionamento, a vergonha, né, por ter se sente mal por algo que fez a esse homem, né? Ela não quer causar dano nem a ela e nem ao ofensor, então ela restringe, ela vive aquele sofrimento mais para ela. E a gente tem como sintomas que também estão na lei, né? Que é as crises de choro, a tristeza constante, a angústia, pesadelos e insônias, irritabilidade, os distúrbios alimentares, as dores crônicas, o medo de iniciar novos relacionamentos, a hipervigilância, né? Que é esse estado de medo constante de algo grave que vai acontecer, ela está sempre esperando algo que vai acontecer, a perda de concentração e perda de memória. Também tem interferência na tomada de decisão, alcoolismo e outros, redução de capacidade laboral e isolamento. A gente define esse dano emocional como um prejuízo aos sentimentos de uma pessoa, e ele limita o gozo da plena saúde. Então, ele vai limitar, mas ele não vai provocar um impacto a ponto de incapacitar. E ele pode ser atestado pelo agente jurídico, né? Que é a violência psicológica. O que a gente diz que é o corpus probatório? Né? A prova testemunhal, da importância
da vítima, do testemunho da vítima e também de outras testemunhas próximas que já presenciaram esse tipo de violência, as provas documentais, que são as mensagens, vídeos, registros de atendimento na rede de saúde. Eu digo para as mulheres, mesmo que tu não pede para o médico, tu vai no médico, quer tomar uma medicação, pede para ele anotar no teu prontuário o motivo da doença, porque se no futuro essa mulher quiser denunciar esse homem, está lá no prontuário dela, que naquela data, aquele tempo, ela foi no psicólogo, ela foi no posto de saúde, ela teve esses sintomas porque estava brigando com o marido, né? Ou com o parceiro, enfim. Daí eu vou fazer esse recorte, né? Já que a gente está falando do dano emocional que está relacionado à violência psicológica, eu vou fazer esse recorte. Que existe um ciclo da violência psicológica. A violência psicológica é o efeito de uma ação e não o ato em si. Né? Então, ela sempre parte de um ato verbal, que é intimidador e coercitivo, que vai atuar sobre a autodeterminação da mulher e vai restringir a sua liberdade. E depois ele vem para uma agressão emocional, que se divide entre humilhação e discriminação, vai provocar uma diminuição na autoestima e, consequentemente, um dano na identidade que essa mulher tem, né? Na visão que ela tem dela de si mesmo. Isso provoca perda de bem-estar. Como daí a gente diz que é a grande dificuldade da violência doméstica, de determinar quem descrever esses comportamentos. Eu estou trabalhando numa escala com uma pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, a escala de abuso psicológico por parceiro íntimo. Então, já é uma escala que ela está validada para o Brasil para utilização em pesquisa, e ela vai apontar estratégias diretas e estratégias indiretas. Então, estratégias diretas, ela vai falar da imposição do próprio pensamento, imposição do papel superveniente, abuso emocional, e ali ele descreve, tá? São 19 comportamentos. Eu vou passar porque eu quero falar depois, se alguém quiser, depois eu compartilho, tá? Essa escala, mas é muito interessante, principalmente para os atores jurídicos, porque ela descreve cada um desses comportamentos, e a mulher pode falar, sabe, conforme ele ocorre. Então, para o agente jurídico, ele já tem a descrição da conduta, que são condutas. E as estratégias indiretas, então, as estratégias diretas vai atuar diretamente sobre a mulher, e as estratégias indiretas, ela vai atuar sobre o meio que a mulher vive. Então, ele vai controlar a vida pessoal, desde o dinheiro, tudo que ela faz, ele vai isolar essa mulher, e ele vai controlar e manipular as informações importantes, ou seja, ele vai esconder informações importantes dessa mulher. E aí a gente encontra, assim, no controle e manipulação de informações desde esconder questões da conta bancária, até esconder a opção sexual da mulher. Então, tem muitas estratégias que os homens utilizam para cometer a violência psicológica. E agora eu quero falar desse dano psíquico, que é a lesão à saúde psicológica. Então, o dano psíquico, como eu falei para vocês, ele... acho que a principal patologia de base dele é o estresse pós-traumático, né? Então, a mulher vai ter flashbacks, ela vai ficar rememorando, revivendo aquele trauma, ela vai ter pesadelos, ela vai ter sintomas ansiosos, ela vai ter pensamentos incontroláveis sobre o evento, ela vai começar a evitar, né, o evento, e daí ela vai ter um medo constante, daí encontra também, assim, as mulheres que saem de casa, né? E às vezes daí diz assim, eu fui abandono de lar. Não, quando ela se dá conta do trauma, ela precisa sair daquele lugar, porque naquele lugar ela vai estar revivendo constantemente, ela vai ter aquelas lembranças. Então, muitas vezes a mulher não abandona o lar porque ela quer, ela abandona porque ela não tem condições de viver naquele lar. A questão da ansiedade, que tem a insônia, taquicardia, nervosismo, falta de concentração, agitação, atenção. E os sintomas depressivos, que são as mudanças de pensamento e humor, a incapacidade de sentir emoção, os pensamentos mais negativos, ela se sente anestesiada, ela tem falta de interesse. E daí, lá, quando eu falei do trabalho, eu disse assim, falta de motivação. Não, falta de interesse. Falta de esperança no futuro. Então, problemas de memória, pensamentos de morte, ideação suicida. Então, existe
passo a passo assim, para essa mulher. Não existe, eu costumo dizer que não existe a vítima perfeita, que a gente espera assim, a mulher depressiva que não se mexe. Não. Essa mulher ela vai ter reações, que daí a gente vai falar assim do trauma, do estresse pós-traumático aliado à depressão, que ele vem com a agressividade, que é o que os homens falam. Porque ela também me bate, porque ela me xinga, porque eu só respondo o que ela está fazendo. Então, essa mulher que tem o trauma decorrente de uma violência, ela tem um comportamento mais hostil. Ela pode ter um comportamento mais depressivo, mas ela pode ter um comportamento hostil também. Então, e ela vai ter a dificuldade de se relacionar e ela vai fazer o abuso de álcool, de cigarro, de remédio para dormir e também o isolamento. Então, essa mulher ela vai começar, que é os casos que eu falei para vocês lá, né, da estatística de saúde, que elas morrem de adoecimento mental. E uma pesquisa do Ministério da Saúde, então, colocou que mulheres vítimas de violência doméstica têm 151 vezes mais chances de cometer o suicídio. E por que ela faz isso? É a única forma que ela encontra de buscar ajuda. Porque quando ela se corta, e daí as formas que a mulher, eu não coloquei aqui, mas também tem as formas mais comuns, que é a medicação, e os cortes. Então, quando a mulher toma uma dose excessiva de remédio, às vezes é para ir uma ambulância lá na casa dela, é buscar ajuda, é a forma de alguém olhar para essa mulher. E as pessoas da área da saúde precisam fazer essas interligações, precisam perguntar. Mesmo no formulário de avaliação de risco, uma pergunta muito importante que eu também, não, quando comecei a fazer você já pensou em suicídio? E 70% das mulheres dizem que sim. Acho que os 30% já tentou. Então, é muito importante a gente perguntar, porque às vezes a gente não pergunta e a mulher não fala. Como que faz, daí, pensando na questão da persecução criminal? Né? Como que o promotor pode colocar essa lesão à saúde psicológica como um crime? Então, a lei diz que precisa ter, então, uma ação, né, de um agente e uma vítima que sofre essa ação. E a gente precisa fazer um nexo de causalidade, mas a teoria nos diz que a decisão de causalidade é do juiz e não do perito. Né? Então, porque muitos, eu vejo assim que muitos não, e eu até já conversei com a doutora Madiele, ou mesmo para a questão do INSS, que se não tiver um nexo de causalidade, não consegue ser aplicada a Lei Maria da Penha, que fala da questão da mulher receber, né, um auxílio devido à violência doméstica. Então, o que cabe ao perito? Expor, né, descrever esse evento traumático, descrever os sintomas que a mulher está sentindo, qual é a história dela anterior ao trauma, qual é a história dela posterior ao trauma, como ficou o funcionamento dela nas principais áreas, se ela consegue se relacionar, se ela consegue trabalhar, se ela consegue socializar, né? Então, o perito vai colocar principalmente o que o evento traumático contribuiu para o adoecimento da vítima, né? E eu sempre gosto de colocar nos meus laudos a questão do prognóstico. O que é o prognóstico? Onde a gente vai identificar a intensidade dos sintomas, tem que ficar claro nesse nexo de causalidade que ele teve um caráter inesperado, que não é uma doença. Então, assim, quando é um transtorno mental, ele vem de uma causa natural, mas quando é um transtorno, quando é um dano psíquico, ele tem que ser provocado de forma culposa ou de forma dolosa. A vulnerabilidade da vítima, se ela tem uma rede de apoio e se ela tem recursos psíquicos para enfrentar essa doença. E a gente também tem os nexos de concausalidade, que eles não são suficientes para determinar o dano psíquico, mas que eles influem, eles pioram os sintomas, que são os pré-existentes, que é a vulnerabilidade da vítima, às vezes se ela sofreu uma violência sexual anterior, os simultâneos, o que ela teve que fazer, por exemplo, ela sofreu uma violência sexual, ela teve uma doença venérea, ou ela teve que se mudar por causa da violência que ela sofreu. E o posterior, que são os novos estressores, então se ela começou a sofrer preconceito, daí a gente, né, busca na história, cada laudo é único, não tem como colocar uma receita para todas as mulheres, é muito da escuta, e a gente precisa escutar essa vítima,
né, tudo que ela tem para nos dizer, do antes e do depois da vida dela. E eu queria falar também uma questão que é muito importante do impacto na violência das vítimas indiretas, que não, o impacto nos filhos menores. Então, o que a gente vai encontrar nas crianças? Irritabilidade, nervosismo, alteração de sono, pesadelo, problema de disciplina no colégio, regressão do comportamento ou desenvolvimento. Então, a criança estava falando, para de falar, a criança estava aprendendo a escrever, começa a ter dificuldades, né? E automutilações. E filhos maiores, o que se vê muito é o sentimento de revolta e vingança. Que eles dizem assim, não, eu vou matar meu pai não bate mais na minha mãe. E a gente tem, então, hoje, a lei que foi de maio, a Lei Henri Borel, né, que ela vai falar da proteção das crianças. Se a gente fala da proteção das mulheres, a gente tem que colocar também uma estatística. Essa é de 2016, que 78% das mulheres vítimas de violência têm filhos, e 83% dos filhos presenciaram a violência contra a mãe. E no artigo 2º da Lei Henri Borel, ele vai dizer assim, configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. E é aí que a Lei Henri Borel tangencia a Lei Maria da Penha. Porque se a mulher sofre violência e se essa violência provocou um dano, muitas vezes, e se essa mulher teve uma alteração da percepção desse dano de violência, como que ela vai defender o filho? Então, às vezes, essa mulher é considerada omissa, mas ela tem um histórico de violência psicológica, ela passou anos sofrendo violência, e ela já nem associa que aquilo que ela sofre é uma violência. Então, a sugestão é que quando se aplique a Lei Henri Borel, também possa se investigar a história da mãe, né? Se essa mãe é vítima de violência, se essa mãe tem algum histórico de doença mental que impede ela, ou que dificulta que ela possa fazer essa defesa do filho, essa percepção. Eu já atendi casos onde as crianças foram retiradas, né, da mãe por exposição à violência, mas essa mãe ela tinha ideação suicida, esse homem fazia incitação ao suicídio, né? Ele pegava a faca para essa mulher, ele dizia assim, tu não presta nem para se matar, porque tu é tão incompetente, não sabe ser boa mãe, não cuida dos teus filhos, tu deveria se matar. Né? E alguém gravou, um vizinho gravou, enfim, e as crianças foram retiradas dela, mas não foi considerado o adoecimento dela. Então, também é importante considerar esse adoecimento. Ali na Lei Henri Borel, no artigo 15, fala das medidas protetivas, que também elas são concedidas de imediato, então nem sempre essa mulher é ouvida, né, a partir do momento que se identifica uma violência, e é determinado o afastamento do lar e a proibição de aproximação da vítima. Então, né, muitas vezes, não na questão do obrigamento, mas na questão de passar a vítima para a guarda dos avós, muitas vezes avós paternos, que acabam inibindo o acesso também dessa mãe a essa criança. Então, eu acho que é bem importante a gente interseccionar as duas áreas e investigar também a história de vida dessa mãe, não só a história do filho, né, em relação à criança. E com isso eu encerro a minha fala, agradeço, né, vocês por ter escutado, espero ter contribuído. Se alguém que tiver algum material que quiser me perguntar, pode me contatar pelas minhas redes sociais, ali pelo Instagram, pelo Facebook, pelo meu e-mail. E eu queria deixar uma frase que o Ministério Público usa, né, nos seus materiais, que é da Maria da Penha. A vida começa quando a violência acaba, e é o que a gente vê das mulheres. Quando elas não sofrem mais essa violência psicológica, muitas vezes quando elas saem de perto do agente estressor, que é esse homem, que é a violência que ela sofre com ele, ela tem uma outra vida. E a gente nota que esses transtornos são transitórios. Muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Aproveitei enquanto tu falavas até para fazer prints assim de alguns slides que tu passasse ali, porque realmente nós precisamos sim repensar a violência psicológica. Existem uma série de comportamentos que a gente
muitas vezes nem observa, até pela falta de capacitação nossa, nós temos que admitir, sim, e que configuram, caracterizam o crime de violência psicológica. Então, assim, te agradeço imensamente, mas vou de imediato passar a palavra para a Amanda, para que ela possa, então, trazer alguma outra questão que tenha surgido para ela e para o público todo que nos assiste em relação, então, a esse tema que tu acabaste de falar para nós. Muito obrigada mesmo. Amanda. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer esse convite feito pela Marta Beltrame, diretora do CEAF. Eu estou muito honrada em estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Eu quero agradecer a Carla e aproveitar esse momento e dizer, Carla, que tu tem feito a diferença na violência doméstica, dizer que o teu trabalho assim é inspiração para a gente. Para nós que estamos aqui na ponta, tu está sempre em busca dessa nossa capacitação, que deve sim ser constante. Então, aproveitar, né, esse momento para te agradecer também por todo esse teu empenho na violência doméstica. Dizer, Karen, que quando eu li o material que tu mandaste, aquelas referências bibliográficas, quando eu tentei ler, pelo menos, eu sabia que a gente teria uma manhã assim, muito proveitosa e de muita troca, muita aprendizagem, mas tu superou em muito as minhas expectativas. Então, eu estou muito feliz com o Ministério Público trazendo essa capacitação tão abrangente quanto foi a tua. Muito obrigada. Eu gostaria de pontuar duas coisas assim e trazer mais também para o lado da nossa atuação, especialmente a nossa atuação criminal. Tá? A primeira delas é especificamente quanto à violência psicológica e a violência moral, como elas, tu mesmo falaste, elas são violências muitas vezes silenciosas e que não deixam essas marcas que são visíveis. Tanto a mulher vítima de violência tem essa dificuldade de identificar e de credibilizar essa violência. Muitas vezes elas se colocam nesse papel de eu tô louca, isso não é uma violência, ou até de culturalmente ter dificuldade de identificar essa violência, porque culturalmente aquela ação ela é normal. Nós conversávamos antes de iniciar aqui que, por exemplo, o controle financeiro da vida da mulher, para muitas mulheres, culturalmente é normal o homem exercer esse controle. Então, muitas vezes a violência psicológica, a violência moral, a mulher realmente acredita que o homem que está lhe denegrindo, dizendo da sua incapacidade, ele está correto, ela não se enxerga numa situação de violência. Então, a gente tem uma dificuldade de identificar. Também, mas, sob outro aspecto, essa violência psicológica, essa violência moral, ela, na maioria das vezes, ela é muito mais, ela deixa muito mais feridas na mulher do que a própria violência física. Eu já vi, assim, em audiências, mulheres estraçalhadas fisicamente, mas que traziam muito mais dor, muito mais pesar ao falar das agressões verbais, ao dizer que quando ele bebe, ele me chama disso, daquilo, daquele outro, e assim, muito mais, eu sentia muito mais a dor delas ao falar dessa violência do que ao falar da violência física. E muitas vezes nós, profissionais, temos uma dificuldade, assim como essas mulheres, temos uma dificuldade de dar o devido valor para essa violência. A gente vê aquela mulher que sofre esse tipo de violência e como ela não está ali escancarada na nossa frente, a ferida não está aberta na nossa frente, muitas vezes isso é até um ato de meia-culpa aqui, nós escanteamos essa violência psicológica, essa violência moral, até porque muitas vezes ela não está tipificada penalmente, que é o que nós, promotores de justiça, buscamos muitas vezes. Então, é importante que nós, como profissionais, a gente passe a estar atento a esse tipo de violência, né? Porque eu acho que a prevenção, ela tem que começar a ser tratada com muito mais importância do que a repressão.
Porque até agora a gente tem, assim, tem dado passos ainda muito incipientes na prevenção, né? E se nós conseguirmos nos atentar um pouquinho mais para essa violência inicial, que é a violência psicológica e a violência moral, nós vamos estar prevenindo a violência física posteriormente. E é muito difícil, eu dizia antes também de iniciarmos, porque a gente está num turbilhão de coisas, e quando a gente está com esse monte de processos, esse volume de processos, é tão difícil a gente ver a violência psicológica, enxergar ela exatamente, quando a gente tem uma vítima sangrando aqui no outro processo. Então, é muito importante que a gente, mesmo com todo esse turbilhão de coisas, comece a dar devida importância para a violência psicológica e para a violência moral, como profissionais que estão imbuídos. E aí eu também te pergunto, e coloco, assim, não é uma pergunta basicamente, mas como os profissionais da saúde podem nos ajudar a dar a devida importância para essa violência, como eles podem nos trazer as consequências dessa violência em laudos, em pareceres, exames de corpo de delito, que às vezes a gente chama, para que a gente possa, então, atuar nessa violência. Um segundo aspecto que eu quero também colocar, e aí deixar um questionamento para todos nós, é que a violência contra a mulher é um problema social. Tu colocaste aí dados econômicos dessa violência, e ela vem sendo tratada, vem sendo abordada, mas é preciso que a gente consiga invadir um ambiente que a gente ainda não está conseguindo, que é o ambiente masculino. Eu sempre vejo que quando a gente trata de violência doméstica, ambientes muito femininos ainda. Então, a gente não consegue atingir esses homens para tratar desse assunto, para falar desse assunto, e a gente também não consegue levar os homens para um tratamento adequado. Né? Aquele homem que pratica a violência doméstica, ele é quase que excluído do sistema, do sistema. Ele não... Ninguém... a gente se preocupa muito em medidas em favor das mulheres, só que a prevenção também passa muito pelo tratamento desses homens, pela criação de uma nova cultura, pela exposição aos jovens de que a violência doméstica contra a mulher, a violência contra a mulher, ela tem que cessar, e isso tem que partir dos homens. Existem estudos já no sentido de que aquele homem que pratica violência doméstica e familiar e que é encaminhado a tratamento psicológico, a grupos reflexivos, ele tem uma possibilidade de reincidência muito menor ou quase nula. E a gente não tem feito isso pelas nossas mulheres, que é encaminhar os homens a tratamento psicológico, a grupos reflexivos. Então, essas são as duas colocações que eu tenho para fazer. A primeira mais para também fomentar o debate, e essa segunda para que a gente possa também aqui começar a pensar na inclusão do homem, tanto no debate quanto nas medidas a serem aplicadas. O homem ele tem que ser chamado também a combater essa violência contra a mulher na mesma medida que nós estamos aqui fazendo esse esforço, tá? Eu passo a palavra novamente a ti para a gente conseguir debater esses dois temas. Da mesma forma que vocês falaram da falta de capacitação no ambiente jurídico, a gente também tem a falta de capacitação na saúde para lidar com as questões da violência, né? A gente se restringe, né, ao nosso círculo, a gente não coloca, a gente omite informações nos nossos relatórios, prontuários, que são informações importantes para a vítima, né? Hoje a gente às vezes não percebe, a gente não quer lidar, né? Se ouve muito assim da dificuldade do pessoal da saúde de lidar com a violência, porque quando tu tem que fazer denúncia, tu tem que notificar. Então, eu acho que isso também passa por uma capacitação. Eu, quando iniciei na área da violência doméstica, também não sabia nada sobre mulher, depois que eu fui aprendendo. Hoje, me coloco à disposição de colegas, né, porque quando tu trabalha a mesma coisa, né, trabalhar com áreas específicas, com autismo, com idoso, tu acaba tendo
tendo mais conhecimento de técnicas, de roteiros, de protocolos de atendimento. Então, acho que falta também nós, na área da saúde, poder compartilhar essas informações de forma intersetorial, compartilhar essas informações com a parte jurídica. Claro, sem expor, tem algumas coisas que a gente não vai expor, que é a questão ética do paciente, mas quando a mulher concorda, a gente poder entender que aquilo pode ser um sinal, pode ser um fator de risco lá na frente. A gente não trabalha muito também com a questão da avaliação do risco, seja o risco de saúde, seja o risco de violência, seja o risco de persistência, ou até o risco de reincidência, né? Então, porque se a gente quer fazer um plano de ação para essas mulheres, para esses homens, né? Que daí tu falou dos homens, a gente faz um plano de ação para uma situação que envolve homem, mulher e se tiver filhos. A gente precisa revisitar, então a gente precisa passar por todas as áreas, saber se existe algo dentro da área assistencial, então se essa mulher precisa de emprego, se essa mulher precisa de algum benefício, se ela tem condições de se manter sem esse homem, a questão da saúde mental, então ela precisa de um tratamento. Hoje a gente não tem, a gente tem muito, se trabalha muito com a questão, né, dos termos de cooperação, né? Porque no SUS a gente tem um médico psiquiatra, não são todos os postos que tem a questão da psicologia, que faz esse acompanhamento, né, semanal com essa mulher. Então, acho que a gente também na área da saúde tem muito a evoluir. E em relação aos homens, acho que é muito importante trazer eles para o debate, né? Até porque a gente precisa também nomear para esses homens o que é essa violência, o que ela causa nessa mulher, né? E vocês têm um instrumento que é um instrumento muito forte, que é a questão da repressão. Eu acho que tem que ter a prevenção e a repressão juntas, porque senão tu tem uma mulher que diz assim, eu fui lá e fiz a denúncia da violência psicológica e não aconteceu nada, eu fui descredibilizada, ninguém acreditou em mim e o homem ficou rindo. Não, só que eu acho que a questão da punição, ela não precisa ser a perda, a restrição de liberdade, ela pode ser outros meios. Eu vi o ano passado, nesse mesmo Agosto Lilás, o promotor Rogério Sanches Cunha falando do acordo de não persecução penal, que nos casos de violência doméstica ele prefere, então, fazer um acordo, um ANPP de 2 anos, que daí tu mantém esse homem, porque ele sabe que está vinculado à justiça, então por 2 anos ele não vai bater nessa mulher. E é isso também o que eu vejo na minha experiência com as mulheres, porque quando o caso está na justiça, esse homem para de agredi-la. Por isso que ela vai na delegacia e faz a denúncia. Por isso que ela, às vezes, ela não vai até o Ministério Público, ela desiste, porque a gente tem esse espaço muito longo entre a denúncia e o processo em si. Karen, e bem na esteira do que tu falaste, algumas mulheres, quando elas procuram o sistema de justiça, elas não querem a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Elas buscam, sim, que aquele companheiro, que é o companheiro de vida dela, acaba sendo a pessoa com quem ela vai continuar convivendo, que aquela pessoa também tenha a oportunidade de melhorar, de ser uma pessoa melhor, né? E nisso, esses grupos reflexivos, esse acompanhamento psicológico, principalmente em 99% dos casos, o tratamento para o alcoolismo, seja uma medida aplicada. Então, assim, é importante que nós também, como operadores, a gente tenha essa consciência que aquela mulher que busca o sistema de justiça, ela nem sempre busca a aplicação da pena, a pena que a gente traz aqui, a pena ou restritiva de direitos ou privativa de liberdade, mas busca principalmente que aquele companheiro, aquele agressor, cesse as agressões e passe a ter uma convivência saudável. Então, isso também é importante que a gente passe a buscar e entender também o sentimento dessa vítima, né? E falando do ofensor, acho que a gente tem que separar os ofensores, tá? Porque tem um ofensor que ele é para o programa, né,
para o grupo reflexivo, que ele não se dá conta da violência, tem aquele que tem um problema com o alcoolismo, algum problema de ordem de saúde mental, mas também tem os ofensores que são deliberados, que eles já têm um perfil antissocial. Então, eu acho que a gente não faz isso, que eu acho muito importante avaliar, fazer o perfil da vítima e o perfil do ofensor, para a gente poder fazer uma gestão, para poder indicar qual é a medida mais adequada para cada um. Então, tem muitos homens que eles necessitam ser ouvidos, que eles também precisam desse espaço, né, para poder discutir as questões dele, por que eles fazem aquilo, por que eles pensam isso. Em colégios hoje, né, a doutora Carla está trabalhando com a questão do Maria da Penha vai nas escolas, enfim, de poder também com esses jovens adolescentes discutir, quando eles veem o pai se comportando dessa forma com a mãe, se eles querem reproduzir isso com as namoradas, as mães salientando para esses adolescentes, olha, tu está ficando igual ao teu pai, mas, então, tudo isso é um trabalho de muitas mãos, um trabalho social onde a gente tem que dar um tratamento diferenciado caso a caso. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai resolver tudo com uma fórmula, que não é uma fórmula, cada família é uma família diferente. E acho que todos precisam de escuta, e os filhos também. Daí eu falei, né, que eu fiz o plantão psicológico online durante a pandemia e eu não encontrei, né, eu encaminhei homens e eles vão na delegacia, eles buscam encaminhamento, eles vão ao CAPS, encaminhei mulheres, mas eu não consegui o encaminhamento para as crianças. Então, também é muito importante que a gente pense nessas crianças que ninguém olha, que a gente olha a vítima direta, o agressor e as vítimas indiretas. Amanda, agora, enquanto a Amanda, né, apresentava os pontos, né, e outros assuntos e perguntas, indagações para ti, Karen, me ocorreu também que não adianta, praticamente tudo envolve capacitação de quem atua no sistema de segurança, no sistema de justiça, e principalmente esse saber ouvir a vítima, né, que surgiu até aqui no chat, que muitas vezes a vítima é revitimizada e ela acaba desacreditando no sistema de justiça e de polícia como um todo, de segurança, né? Então, nos falta capacitação para isso também, né? Além de saber identificar quais são, de que forma que a violência psicológica se manifesta, nós também não temos, muitas vezes, esse cuidado no saber ouvir a vítima. Ela acaba sendo revitimizada, seja quando atendida no primeiro momento na delegacia de polícia ou pela brigada militar, seja em audiência. Nós temos que admitir isso, né? A Amanda diz, nós temos que fazer a meia-culpa, temos sim, né? Então, essa tua fala, para nós, é muito enriquecedora, realmente, Karen. Acho que teremos que te chamar mais vezes aqui. Já surgiram até outros temas aqui no chat mesmo, sobre violência contra a mulher e alienação parental. Acho que também é um tema que nós precisamos conversar, precisamos nos capacitar. O próprio protocolo sobre perspectiva de gênero, para julgamento sobre perspectiva de gênero, é um tema de extrema relevância, que nós precisamos também falar sobre ele. Tu tens capacitação nessa área que trata da gestão de risco, isso também é fundamental. Acredito que nós teremos que fazer outros convites para a Karen, mas era só essa reflexão que eu gostaria de te trazer, Karen, porque realmente envolve esse também saber ouvir a vítima. E eu acho que compartilhar as informações, né, doutora Carla, porque a gente não compartilha, cada setor guarda a sua informação e cada um enxerga só um pedaço da vítima. A gente recorta a vítima e depois a gente não consegue juntar, e ela é uma história, né? Quando ela chega em qualquer um de nós, ela está trazendo a história dela, e seria como se eu falasse assim, eu me interesso por isso, isso não me interessa, passa para outro. Então, e acho que quando a gente compartilha as informações entre segurança, saúde, a parte do próprio serviço social, a gente tem essa leitura do contexto da vítima e do contexto da vítima. Exato, e também consegue perceber que ela está naquela situação, que ela está em sofrimento há muito tempo, né, e teve a oportunidade de falar. Então, aí nós temos que saber ouvir essa vítima, sob pena de, como acaba de ser colocado ali no chat também, dessa vítima... A vítima não queria mais denunciar. Ela denuncia uma vez, ela faz um registro,
mas depois, dependendo da forma como ela é recebida pelo sistema de segurança ou pelo sistema de justiça, ela passa, como eu disse, a desacreditar no sistema como um todo e desiste de denunciar. Isso, infelizmente, ocorre. Eu vejo, assim, que a forma como a vítima ela é acolhida e ela é tratada no momento de fazer a denúncia reflete bastante no quanto ela vai se sentir segura em fazer aquela denúncia, em prosseguir com o processo, a forma como ela é tratada em audiência também, como ela é acreditada, como ela é encaminhada, também fazem toda a diferença no momento dela persistir naquele intuito dela de realmente abandonar a violência, realmente começar uma vida nova sem essa violência. Então, é muito importante que a gente esteja capacitado para esse acolhimento, para essa escuta sensível dessa vítima, que, além de toda a violência sofrida, sofre, acho, muito também por estar desacreditada, às vezes até pelos seus familiares, né? A família enxerga aquele agressor de uma forma totalmente desvirtuada, porque ele vem com os familiares, com as outras pessoas, às vezes ele é o camarada, mas com a mulher tem toda essa situação de violência justamente para que a mulher venha a ser desacreditada nesses momentos da violência. Então, além de toda a sociedade desacreditando o próprio sistema de justiça fazer isso, acaba fazendo com que as mulheres não busquem mais a ajuda, o auxílio. E eu acho que esse conhecimento sobre a rede, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando no Ministério Público e eu vi, assim, às vezes as vítimas batem o telefone na tua cara quando tu liga, olha, aqui é do Ministério Público. Muitas vítimas perguntavam assim, mas o promotor vai me prender? Então, também tem esse desconhecimento que na delegacia talvez fosse o lugar ideal para explicar, olha, daqui a 3, 4 meses, vai te ligar alguém do Ministério Público, porque a vítima ela fica com muito medo de falar para a justiça e falar assim, e ser culpabilizada, por exemplo, né, em referente à denunciação caluniosa dela, diz assim, isso aconteceu comigo, mas eu não posso provar, então não posso falar. E eu sempre digo assim, não, tu pode falar tudo o que aconteceu contigo. Depois a prova, ela é da polícia, do Ministério Público, depois a gente pensa nos elementos de prova. Mas tu precisa saber o que vai acontecer, então ela precisa saber que o promotor está defendendo a vítima, né? Ele não está acusando, ele acusa o ofensor, mas ele está do lado da vítima. Então, que o juiz ele vai fazer essa escuta, porque por desconhecer todo o processo judicial, ela acaba, vocês devem presenciar, né? As vítimas acabam não falando muito, elas acabam gaguejando, elas acabam faltando às audiências, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, se a gente tivesse a explicação anterior, né, um atendimento anterior da vítima, dizendo o que vai acontecer, eu acho que ela vai se sentir mais à vontade para dividir a história dela com todos os atores, porque era isso que eu via comigo, a vítima contava mais coisa para mim do que para os policiais. Eu tinha que dizer, olha, isso precisa contar, porque tem um outro crime aqui, porque muitas vezes a gente pega os agravantes, né? Quando eu estou fazendo o formulário de avaliação de risco com a vítima, ela me conta outras histórias que são agravantes para aquele crime. Então eu preciso sinalizar para ela que aquilo precisa estar na ocorrência dela. Exato. Mas o que a gente vê aqui, Karen, hoje, depois de te ouvir, de ouvir a Amanda também, e de ouvir esse público tão participativo, é que tudo passa por capacitação. E eu acho que é justamente por isso que nós estamos aqui hoje. Passa por capacitação, passa por cursos para a rede de proteção. Eu até pedi para divulgar ali no chat, e no YouTube principalmente, um termo de cooperação que foi recentemente firmado com a Escola Brasileira de Direitos das Mulheres, e nós já finalizamos as gravações, em breve estaremos lançando os cursos, um direcionado a estagiários e servidores, outro direcionado para toda a rede de proteção, até porque o que acontece? Talvez aqui em Porto Alegre a rede esteja articulada, esteja melhor estruturada, mas a gente sabe que daqui a pouco essa não é a realidade da Amanda lá em Uruguaiana,
não é a realidade em Criciúmal, não é a realidade em Bom Jesus, são só exemplos, eu não estou dizendo que a rede desses locais não esteja estruturada, mas são locais onde a capacitação chega menos, não chega com a mesma intensidade que chega, por exemplo, na capital. Então, eu acredito que esse curso será muito bacana e será muito proveitoso para todos, né? Já aproveito, então, para começar a divulgação aqui. E, da mesma forma, divulgar também um termo de cooperação que nós firmamos com o Núcleo Lotus, o Lotus, que é um núcleo que trabalha com vítimas, tá? Existe todo um atendimento psicológico para vítimas. Também, aqui em Porto Alegre, nós temos uma estrutura maior, nós temos a estrutura e trabalhos feitos pelo Poder Judiciário no tocante ao encaminhamento de vítimas para a violência psicológica. Mas daqui a pouco a Amanda, lá em Uruguaiana, não tem ninguém que possa atender essa vítima. Então, é importante a gente divulgar esse atendimento, que o núcleo esse está realmente disposto, foi firmado o termo de cooperação, esses atendimentos são online, para que a gente possa fortalecer essa vítima, para que ela tenha coragem realmente de denunciar, e esse atendimento pode ser oferecido antes mesmo dela efetuar uma denúncia, para que ela tenha, como eu disse, coragem, para ela que se sinta forte e possa realmente fazer um registro de ocorrência e levar, se for o caso, um processo adiante. Então, vai ficar ali no chat esses dois termos que foram firmados, o Instagram também desses dois, tanto da Escola Brasileira quanto desse núcleo, que está hoje oferecendo atendimento psicológico para vítimas no interior, por intermédio do Ministério Público, né? São vítimas que podem ser encaminhadas pelos promotores de justiça, que são os promotores de justiça que indicam, mas é importante que todos que nos assistam saibam da existência desses dois termos, que eu acho que só vai enriquecer o nosso trabalho e oferecer o atendimento que essa vítima realmente merece e precisa. Então, aproveito para isso, para divulgar esses dois termos, e da importância de que a gente utilize esses serviços que estão sendo oferecidos pelo Ministério Público e pela rede, e pela Escola Brasileira de Direitos para as Mulheres e pelo Núcleo Lotus. Tá Antes bem? de nós terminarmos, Carla, eu acho importante também que tu convide para o ciclo. Também. Vou aproveitar, então, para fazer um convite para todos e todas que nos assistem, servidores, colegas, o público externo que nos acompanha pelo YouTube. Na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 13h30, nós estaremos realizando, em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público, localizado na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, o ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha. Essa é uma iniciativa do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que elaborou uma recomendação, inclusive a recomendação número 89 de 2022, estabelecendo que, a partir de agora, durante o Agosto Lilás, a gente faça esses ciclos de diálogos para debater mais uma vez e repensar o que cada um de nós está fazendo no combate à violência contra a mulher. E quando eu digo cada um de nós, é toda a rede de proteção. Então, estão todos convidados também para participar desse ciclo de diálogos presencialmente, e registro que haverá transmissão também pelo YouTube. Marta? Bom... Desculpa, eu não sei se a Karen teria mais alguma consideração. Então, a Amanda também. Eu vou passar a palavra final para vocês três, para fazer as considerações finais, mas antes eu queria dizer que nós estamos com uma excelente audiência. Eu queria inicialmente agradecer aos colegas, aos membros, aos servidores e aos colaboradores que estão conosco, a sociedade em geral no YouTube, por estar aqui conosco, acompanhando esse excelente evento. Eu acho que a palavra que permeou o evento foi a necessidade, né? A Carla já fala em capacitação, que ela é um pouquinho mais elaborada, mas a gente está trabalhando com a necessidade de informação. Então, acho que a Carla também no final vai falar da cartilha. Eu estou digitando aqui para poder disponibilizar o do Núcleo Lotus, o termo que acabaram de nos pedir. E também a Carla vai falar um pouquinho das cartilhas, que são bem importantes. Então, Karen, Amanda,
eu passo um pouquinho a palavra para vocês fazerem as considerações finais nesse tão importante esse outro. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. Queria que as pessoas pudessem replicar isso que a gente falou, que pudessem olhar para uma vítima e oferecer o seu apoio, né? Porque tudo que uma mulher precisa é ser escutada, né? De uma mulher, uma criança, que uma pessoa em situação de violência precisa é ser escutada. E depois a gente busca, né, os elementos legais, os elementos de saúde, mas que a gente possa, então, ofertar essa escuta e saber que tem consequências. Então, que a violência ela causa um dano, ela é um fator de risco e agravamento de saúde mental, e que ela causa um dano em várias áreas da vida. E ela não causa um dano só para o sujeito, ela causa um dano para a economia, para o Estado, para a sociedade em geral. Então, quando a gente vê uma mulher em situação de violência, que a gente meta a colher, que a gente ofereça ajuda, que a gente faça denúncia. Então, acho que essa é a minha palavra final. Pô, eu queria... Versos, né, Amanda? Desculpa, Amanda. Marta, Carlinha, por essa oportunidade, dizer que foi uma manhã realmente muito proveitosa, de muito aprendizado. Eu espero que os colegas também estejam compartilhando desse sentimento que eu estou sentindo. Dizer que a violência contra a mulher, eu me sinto, na violência contra a mulher, eu me sinto sempre tendo que repetir, tendo que voltar, que aprender, que sempre fazendo um esforço para que jamais esses direitos se percam, para que jamais a gente tenha ondas de regresso, de retorno àquilo de perda de direitos. Então, é muito importante que a gente esteja em constante aprendizado, em constante evolução. E esses momentos, eles são para isso, para que a gente possa, ao defrontar a violência doméstica, saiba acolher, saiba combater e saiba dar um fim a essa violência que tem efetivamente deixado as nossas famílias tão doentes, as nossas mulheres tão enfraquecidas. Eu agradeço muito e deixo um abraço a todos. Obrigada, eu estava quase interrompendo ali a Amanda, mas é que a participação do público foi tão grande que eu acabei ficando muito tempo no celular, até peço desculpas aos colegas, aos servidores e a esse nosso público externo. O que eu não consegui compartilhar ali no chat é só fazer contato por intermédio do e-mail do GPVID, fico inteiramente à disposição para disponibilizar, inclusive, outros materiais. E sempre lembrando da importância de incentivarmos as mulheres, os vizinhos. Nós sabemos que a violência doméstica contra a mulher ocorre muitas vezes dentro de 4 paredes, então é nossa obrigação denunciar, e existem os canais sigilosos em que a pessoa não precisa se identificar. Então, existe o 180, em caso de emergência, nós sempre incentivamos a ligar para o 190 diretamente. Existe o canal do GPVID também, que eu estou inteiramente à disposição para repassar as denúncias, se for o caso. E mais uma vez, então, agradecer a Amanda pela sua participação nesta manhã, agradecer imensamente, Karen, pela tua participação, te parabenizar pelo teu trabalho. Quando eu te conheci, dentro do Ministério Público, atuando como psicóloga voluntária, eu tinha certeza que tu ainda terias muito a nos ensinar. Então, muito obrigada mesmo, obrigada pela parceria, por teres te colocado à disposição, então, para nos trazer tantos ensinamentos nesta manhã. Esse último minutinho, doutora Carla, nós colocamos agora aqui no chat os e-mails de contato, e nesse último minutinho, e a nossa cartilha? A cartilha, pois é. Então, nós também, eu posso disponibilizar, e está disponível no Instagram do GPVID, não só a nossa cartilha com orientações para a rede de proteção, mas também uma cartilha que lançamos recentemente para trabalhar a violência doméstica contra a mulher, violência contra a mulher como um todo, nas escolas. Nós precisamos também levar esse assunto para as escolas. Eu tenho falado que muitas vezes nós temos meninas e adolescentes que estão já em um relacionamento abusivo e não se dão conta, e não sabem.
e não sabem a quem recorrer. É aquele namorado lá na escola que passou a controlar o celular, passou a controlar com quem que ela anda, passou a controlar se ela está convivendo mais com ele ou com outros amigos. Então, é mais uma iniciativa, então, do Ministério Público, e estou à disposição para encaminhar por e-mail para quem tiver interesse. Muito obrigada. Foi uma manhã excelente, de aprendizado, de troca de experiências e de, como disse a Amanda, de início de trajetória. Né? O GPVID é um núcleo de apoio que tem quanto tempo, cara? 1 ano. 1 ano. Dia 20, faz dia 20 agora de agosto, 1 ano. O que está fazendo a recém 1 ano, e eu acho que já produziu uma trajetória na busca contra essa chaga que é a violência doméstica e familiar. Então, eu coloco o CEAF, como um centro de estudo e capacitação, à disposição, né, para cumprir a missão do Ministério Público, que é ser resolutivo e que nós possamos cada vez mais estar próximo à sociedade, estar próximo às vítimas e estar produzindo um resultado contra toda essa violência que tem contra as mulheres, crianças e na sociedade como um todo. Amanhã, doutora Carla, para quem puder nos acompanhar, nós vamos estar aqui com um evento, falando um pouquinho também sobre as promoções do Ministério Público. Quem tiver com dúvida, pode nos acompanhar, para que então depois, na sexta-feira, a gente possa estar lá presencialmente com a doutora Carla, fazendo mais perguntas, porque eu acho que, como a Karen disse, esse é um assunto que não se esgota. Eu acho que, como a Amanda disse, eu me sinto exatamente como a Amanda, que é 30 anos de Ministério Público, todos os dias, principalmente nessas áreas que são as violências, que eu estou descobrindo esses termos, essas nomenclaturas agora, né? Porque a gente falava a violência, não são as violências. Então, eu agradeço intensamente a Karen, a Amanda e a Carla por essa verdadeira aula aqui de cidadania. Então, muito obrigada e um bom dia a todos e todas.